As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Algumas questões emocionais, como a raiva, a tristeza, angústia, ansiedade, podem ser responsáveis pelo surgimento de doenças físicas e das mais diversas, desde um problema de pele até problemas cardiovasculares. Como as doenças psicossomáticas rondam as nossas vidas? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei Jonas Mazetti. Ele é mestre em Vedanta, que é um estudo milenar do autoconhecimento. Vai falar um pouquinho mais da experiência dele pra gente. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Camila? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. E do outro lado da bancada do Mentalistas, a psicóloga e psicanalista Jassanã Amoroso Dias Pastore. Ela é integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Instituto Sete Sapiens também. Está aqui com a gente no Mentalistas. Tudo bem, Jassanã? Tudo bem, Camila? Bom dia Jonas, bom dia ouvintes. Obrigada pela presença. Bom, eu comecei o nosso programa de hoje falando sobre as emoções e de que maneira as emoções acabam refletindo no nosso físico, não só emocional, né? Toda a questão da saúde mental, mas também no nosso físico. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente juntar esses dois mundos, né, da psicanálise e do autoconhecimento, o que são as doenças psicossomáticas, Jassanã? Como é que a gente pode sintetizar aqui para o ouvinte do Mentalistas, né? Do que se trata? Então, assim, as doenças psicossomáticas, né, mesmo a psicossomática, né, é um ramo da medicina, né? Então, é uma área que passou a estudar as doenças somáticas, físicas no corpo, né, mas levando em consideração uma motivação, ou uma origem, ou uma etiologia psíquica, né? Isso, quer dizer, numa época, às vezes lá atrás, onde não se fazia esta relação, né? Corpo e mente eram muito separados, né? E começa então a ver, e atualmente a psicossomática se constitui, né, nesta que há uma relação, né, indissociável mesmo entre mente e corpo. Né? Então nós temos o corpo psíquico, podemos dizer assim, o corpo biológico e o corpo físico. Né? Agora, o que eu posso te dizer é que, por exemplo, Freud, embora ele nunca tenha usado o termo psicossomática, ele contribuiu e muito para essa ampliação e essa visão mais integrada das doenças. Por quê? Porque numa época, né, há mais de 100 anos atrás e tudo, quando as pacientes que iam procurar um médico e se queixavam, né, que seja de paralisias, que seja de qualquer outra dor, anestesias na época, ou desmaios, né, e os médicos iam pesquisar, investigar, exames e tudo, e não encontravam nenhuma lesão no órgão, nenhuma lesão, né, biológica, fisiológica. Então, normalmente, isso não era considerado, era meio um lixo, tá? Como se a gente falasse, né? Tá, tchau, vai embora, ou como se a gente pudesse chamar hoje em dia, piripaque, né? Então, não se dava atenção. E Freud, ele começou a se ater, né, no que essas pacientes, na época, geralmente foram mulheres, né, estavam dizendo. Ele começou a achar que na fala, no que elas contavam, poderia ter algo que relacionasse aqueles sintomas físicos, tá? Mas, quer dizer, quando Freud começou a estudar, ele chamou de conversão. Conversão histérica, que a gente chama, né? Então, eram pacientes, vamos supor assim, que encontravam uma satisfação substitutiva, né, de algum desejo, de algum conteúdo, né, através do corpo. Mas, veja, na conversão não havia esta comprovação, né, clínica. Então, a paciente, na época do Freud, né, não apresentava nenhuma lesão, sei lá, muscular, porque eram muitas paralisias, eram anestesias na epiderme, eram paralisias motoras e sensoriais. Teve, né, até um caso da Ana O, não é? Que ficou um clássico do Freud. Tem vários, né? Ele atendeu vários, tem a Elizabeth, né, que tinha
tinha as paralisias também, tinha outro paciente que tinha dificuldade de levantar e sentar, quer dizer, ele examinou muitos transtornos, né, que apareciam nesse tipo, mas que não tinham uma comprovação médica. Então, quer dizer, é diferente da psicossomática nesse sentido, porque na psicossomática, o que a gente toma hoje como doença psicossomática tem uma alteração no órgão. Então, vamos supor, a pessoa tem uma úlcera, por exemplo. Né? Essa é a diferença. A pessoa tem uma asma. Né? Mas não então sabe você a origem dessa, que pode ter um fundo emocional. Isso, Camila, isso que começou então a ser estudado, né? De que essas doenças, mesmo tendo uma comprovação ali médica, né, biológica, fisiológica, que seja, a psicossomática entende que essa origem dessas doenças pode ter, necessariamente tem essa interação entre o psíquico e o somático e vice-versa. Você entendeu? Não é só de um lado para o outro. São dos dois lados, né? Então, por isso que a gente diz que aí, vamos supor, o paciente tem que tratar também a parte orgânica. Ele está com úlcera, ele tem que ir no médico, num gastro. Ele tem que ver essa úlcera e tratar da úlcera. E, concomitantemente, por exemplo, ele procurar uma outra ajuda, né, para as questões dele que possam estar associadas com a úlcera. A gente ainda vai aprofundar mais sobre esse assunto, mas eu queria que o Jonas contasse um pouquinho mais para a gente qual que é o olhar que a Vedanta traz para essas questões emocionais e que podem afetar o nosso físico. E depois eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como você descobriu essa técnica, né? Pode explicar? Então, eu queria explicar no contexto também o que é Vedanta para a gente poder se sintonizar, né? Se sintonizar. A tradição de autoconhecimento, né, ela vem da Índia. Todas essas tradições de autoconhecimento acabam, de alguma maneira, chegando até a Índia, como um rio. E ali você tem um conjunto de disciplinas que são chamadas disciplinas de autoconhecimento, que são o Jyotisham, a astrologia, o Ayurveda, da onde vem a acupuntura e todas essas linhas, que ninguém explica, mas funciona e as pessoas continuam usando. O Tantra, onde tem os rituais e dá origem às religiões e várias coisas desse gênero. A gente tem Dhyanam, a meditação. A gente tem o Yoga, que fala das posturas físicas e o impacto das posturas físicas na mente das pessoas, no estilo de vida. E a gente tem, então, Vedanta, que são as técnicas e o conhecimento que você dá para a mente da pessoa para ela se harmonizar na vida dela, né? Então, todos esses conhecimentos, eles fazem parte da mesma tradição, que é chamada tradição védica. Então, Vedanta é um dos assuntos que é o assunto que eu me disponho a ensinar, né? Do ponto de vista dessa tradição, não tem nada que seja não ligado, né? Até mesmo o conceito de doença psicossomática, dentro do Ayurveda, por exemplo, é muito mais as doenças que a medicina não consegue dizer de onde vem, mas a gente consegue traçar uma conexão com o emocional, com um trauma, com algo que essa pessoa viveu, um estilo de vida, né? Mas todo o Ayurveda é baseado na alimentação e no estilo de vida de uma pessoa. E, inclusive, muitas vezes, olhando o mapa astral de uma pessoa, você vê que se ela, de repente, tem Saturno na casa 1, ela é uma pessoa bem devagar, entende? Por exemplo, com uma outra combinação, ela é daltônica. Algo que, tipo, como é que você pode correlacionar essas duas coisas? Porque, do ponto de vista do autoconhecimento, todas as doenças têm uma conexão com uma situação psíquica. Mesmo que a pessoa caiu e machucou o joelho, você consegue dizer a conexão entre esse machucado e a personalidade da pessoa, o que ela tem para viver e tudo mais, né? Isso é interessante, porque pelo menos nessa parte se aproxima, que é a questão emocional e mental dos reflexos que a gente tem no dia a dia, seja nos comportamentos desse indivíduo, seja nessas doenças todas. A gente usou o termo psicossomática para aproximar esses dois, né, mundos. Então... é a forma como a sociedade contemporânea tem de lidar com isso, né? Mas esse conceito ele existe há bastante tempo. Tem, inclusive, um livro muito bom que Me Diga Onde Dói, que direi qual é o seu problema. Vocês conhecem esse livro? Não, que legal. É uma boa dica até para o nosso ouvinte. Exatamente. De quem que é? Eu não sei o autor, né, mas é baseado nos ensinamentos da medicina chinesa, que eles dizem, se você sente um problema no seu braço direito, aí ele diz quais são as questões psíquicas associadas a esse problema, né? Então, esse é um conhecimento que já paira por aí há bastante tempo, né? E eu fico imaginando, Jassanã, numa sociedade como essa que a gente tem, e a gente percebe que mesmo com crise financeira, os consultórios de
tanto de psiquiatria quanto de psicologia e da própria psicanálise, são movimentados nessa época, né? E não sei se são esses resquícios de um tempo que a gente vive imerso em redes sociais e super conectados e nos grandes centros urbanos, essa coisa toda faz com que algumas doenças, principalmente as mentais, alguns desconfortos emocionais, façam com que esse indivíduo procure mais a ajuda, tanto psicológica quanto psicanalítica ou psiquiátrica, não é? O que você acha disso? Eu acho que sim, né, Camila? Eu acho que, assim, essas doenças, né, sempre existiram na humanidade, provavelmente. Essa né? inquietude, né? Isso, é que eu acho, né, que de um tempo só para cá, que realmente começou-se a estudar, e nisso a gente coloca muito Freud mesmo como um fundador que vai escutar as dores, né, físicas de uma paciente através do que ela está contando, através do discurso, né, e aí que ele começa mesmo também com a técnica, né, de associação livre, né, porque ele achava que essas pacientes precisavam ser escutadas e que não adiantava dirigir muito o que elas falassem, não. Porque ele vai trabalhar daí com o inconsciente, né? Então, são questões que não estavam na consciência, né? Daquelas mulheres que contavam as histórias para ele e hoje, né? Para nós. Então, ele tinha que deixar livremente, para que, né? Como se fosse um baú, assim, né? Que você vai puxando, né, algo que está lá guardado e vai vindo outra coisa, e vai vindo outra coisa, e vai vindo outra coisa. Então, aí que iriam se chegando, talvez, né, próximos de algumas angústias ou de algum conteúdo, vamos supor, constrangedor para a pessoa, né, algum conteúdo, vamos supor também que ela se envergonha, né? Então tem que ser uma coisa assim muito livre. Então eu acho que sempre o ser humano sofreu, né? Que se depois que começou a se ligar e trabalhar, né, com essa interação fortemente. Agora na clínica hoje é lógico, então sempre eu acho que vai ter. O que muda talvez, é interessante isso, né? Como isso se manifesta, né? Isso também, quer dizer, tem um caráter inconsciente da história de vida de cada paciente, de cada pessoa, né? Tem um caráter também, vamos supor, social, cultural, né? Por exemplo, né, na época de Freud, o que a gente via era muito essas dramatizações das mulheres, né? Então, quase entravam em transe, né? Ligado mais, né, talvez a sexualidade, mas hoje também, mas era uma época muito mais reprimida, vitoriana, onde a sexualidade se abriu muito de lá para cá, né? Mas hoje a gente não deixa de ter alguns paralelos semelhantes ou não e vamos supor, sintomas novos, né? Então, quer dizer, numa sociedade, por exemplo, onde o corpo hoje está sendo tão valorizado, a beleza, né, ou que seja a magreza, né? Então, tem muitos sintomas que vão também andar dentro deste universo. Então, nós temos, né, as bulimias, a gente tem as anorexias, né? Porque está ligado muito também a um componente, uma expectativa cultural, né? E nós temos também a síndrome do pânico, que não deixa de ser muito parecida com o que o Freud descreveu lá atrás, né, nas neuroses de angústia, as fobias, né, onde a pessoa ele caracterizou fisicamente, né, essas crises de angústia muito forte, assim, com falta de ar, taquicardia, né, tremedeira, entendeu? Então, quer dizer, são algumas coisas novas que aparecem, né, que se manifestam mais na sociedade hoje, ligada ao corpo, né, e algumas coisas que também se mantêm, né, que nós encontramos semelhanças ainda, né, com sintomas do passado. Eu estou muito curiosa para saber o que a Vedanta fala sobre essa questão, mas acho que vale a pena a gente fazer um parênteses e eu quero a sua explicação para o nosso ouvinte do Mentalistas, né. Eu sempre trago os profissionais de saúde mental, né, mas acho que a oportunidade de explicar para o ouvinte, para a psicanálise, o que é o inconsciente, porque eu escuto muito essa palavra sendo usada de maneira inadequada no senso comum. Dá pra gente resumir que o inconsciente, na visão, né, obviamente, da psicanálise, seria um arcabouço daqueles desejos que reprimimos ou que muitas vezes não são socialmente aceitos e a gente joga para esse lugar chamado inconsciente. Dá pra gente sintetizar pro ouvinte do que se trata o verdadeiro inconsciente na visão da psicanálise? E aí já fica aí pendurada a
a posição da Vedanta, logo mais o Jonas vai explicar para a gente. Lógico que é um conceito muito complexo para a psicanálise, né, Camila? Se a gente fosse ver didaticamente, teoricamente, assim, ele é complicado. Por isso que às vezes você escuta no senso comum, porque a gente quer resumir, né, às vezes numa frase, o que é o inconsciente, é algo muito complexo mesmo, né? Que o Freud também foi devagar estruturando, né, toda a teoria dele. Mas tem alguma religação com aquilo que você disse mesmo, vamos dizer assim, né, que são conteúdos nossos que nós, vamos supor, partimos assim, nós desconhecemos, né, que foram em algum momento da vida, né, reprimidos, que a gente diz, né, vamos supor, esquecidos, mas não esse esquecimento nosso do dia a dia, que você esquece ali, mas daqui a pouco você quer lembrar, não está no pré-consciente, né, são coisas que são jogadas mesmo, né, mecanismos psíquicos, né, para algo que não é para ser lembrado, né? É para ficar lá quietinho, mas ele não fica quietinho, ele fica querendo sair através desses sintomas. Então, por isso que Freud fez essa questão da associação livre, porque não está na mente consciente do indivíduo, né? Aquilo que os seus conflitos, as suas angústias, né? Nós temos consciência às vezes de parte dos nossos conflitos, das nossas angústias, mas tem uma grande parte, se não a maioria, Freud diz, né? Que nós, de sensações desagradáveis, que nos envergonham, é isso, né? Nesta luta nossa com o nosso mundo mais impulsivo, pulsional, né? E as restrições da sociedade para uma vida, né, de civilização, como ele fala. Para você viver em sociedade, a gente reprime muito, né, daqueles impulsos, né, que seja eróticos, né? Então, essas repressões, vamos supor, né, vão se tornando desconhecidas. Ele chamava também de recalque, era até, né, um nome mais apropriado que ele usava. Então, fica numa área, vamos supor, muito sombria para nós, né? É na escuridão que a gente fala. E você, então, só vai, às vezes, trazendo aquilo à tona muito aos poucos. Ele dava a ideia também da cebola que você vai descascando, né? Você vai tirando uma camada, você tira outra camada. Então, você vai, assim, da superfície, que é o que nós temos, um conhecimento, né, pela consciência, mas você vai entrando, né, através da conversa com o analista, né, aos poucos e tudo, você vai tirando como se fosse camadas, e chegando, talvez, às vezes, mais perto de um núcleo, né, que foi mais traumático, talvez, para a pessoa. Uhum. Né? E a Vedanta trabalha com essas questões relacionadas a desejo, aos impulsos e ao inconsciente desse indivíduo, até para deixar a mente mais harmônica, né? Você diz que a Vedanta é uma das técnicas de conhecimento para a harmonia dessa mente. Exato. Como é que isso é trabalhado? É uma boa pergunta, né? Então, contribuindo um pouco o que a Jassana disse, se a gente for analisar o ponto de vista do impacto das mudanças culturais na mente das pessoas, umas coisas muito interessantes a gente observa. Por exemplo, o ato de usar o celular, né, ele é quase o mesmo ato de uma pessoa culpada ou de uma pessoa triste, né? Ele desce a cabeça, ele fica aqui e passa o dia inteiro assim, né? E numa espécie de introspecção, né? E se você for reparar bem, existe uma conexão assim social da depressão como sendo um problema que a gente enfrenta hoje em dia. E se você for analisar o conceito de liberdade, de exercícios livres que as pessoas vão fazer hoje em dia, são todos exercícios onde você eleva a cabeça e olha para o céu. Então, o próprio conceito de meditação que a gente veio trazendo de milênios para cá sofreu uma grande mudança nos últimos 50 anos, né? Antigamente, a meditação era visto como você ficar em silêncio, né, com você mesmo, e você faria, então, dentro desse silêncio, você cantaria. Então, você teria certos mantras, certos sons que você repete e tal. Hoje em dia, a meditação ela é vista como um momento, por exemplo, onde você não fala com ninguém. Porque na nossa sociedade você não para de falar, está toda hora conectado com alguém, seja no celular ou etc. Então, o processo de equilíbrio da mente está se adaptando às mudanças culturais que as pessoas sofrem. Então, os exercícios mais necessários para a sociedade contemporânea estão sendo realçados de dentro da tradição védica, né? Isso é uma coisa muito legal de observar, né? Então, a tradição ela trabalha esses desequilíbrios da mente de duas formas. Um que seria o primeiro socorros, que são as meditações
as asanas, as posturas físicas, que obrigam uma pessoa a entrar num processo meditativo quase que compulsoriamente. Entra num espaço de yoga, inspira, levanta o braço, desce. Imagina uma pessoa que está muito nervosa, às vezes com um problema dentro de casa, ela tem uma oportunidade durante 30 minutos, 1 hora, de deixar de ser ela mesma e simplesmente estar ali no momento presente, né? E a meditação também. E num primeiro início, ela vai ser usada para criar um espaço dentro da mente. Então, entre eu e a minha emoção, existe uma separação. E essa separação tem que ficar muito clara para a mente, para que você possa ver a emoção e trabalhar a emoção. Uhum. E num segundo momento, a meditação é utilizada como um local, um laboratório, para você tratar a sua emoção. Então, você pode reviver as emoções e as situações que você viveu, tanto na sua infância quanto no momento presente, e que são difíceis, e reescrever a história, né? Falar de uma outra maneira, responder, reagir. E muitas dessas técnicas são usadas na psicanálise, na psicologia e tudo mais. E eu acho que a primeira vez que elas foram registradas foram dentro das meditações. Mais especificamente, elas têm o nome de upassanas, que são visualizações de situações do passado, né? Estou recebendo aqui no Mentalistas o Jonas Mazetti, que é mestre em Vedanta, que é um estudo milenar do autoconhecimento, e a psicóloga e psicanalista Jassanã Amoroso Dias Pastore. Bom, antes da gente dar sequência aqui no programa, Jonas, o que você fazia antes de ir para a Índia? Eu queria que você contasse um pouco mais, né, da sua história. Quem era o Jonas antes da Vedanta e quem é o Jonas agora, depois desse conhecimento? Todo mundo tem essa curiosidade e a minha história realmente é muito legal, passa por vários momentos. Eu comecei como engenheiro mecânico, dá para imaginar? Né? Me formei no IME, que é tipo ITA, né? Só que do Rio de Janeiro. Depois de ter me formado, eu montei uma empresa de consultoria e fui trabalhar no mercado financeiro. E lá eu trabalhei por 7 a 8 anos. A empresa deu super certo, cresceu muito. E eu trabalhava com pessoas assim de ponta dentro do mercado, né, dentro da sociedade, vamos dizer. Mas muitos deles foram presos, inclusive agora. Graças a Deus eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando eu estava junto dos grandes gerentes, os grandes diretores da empresa, eu entrava num processo quase que uma depressão mesmo, porque eu estava perto daquelas pessoas que todo mundo queria ser, todo mundo seguia, era o modelo da sociedade, e ao mesmo tempo eu estava tão perto que eu enxergava como as pessoas eram, e eu não queria ser como elas. Eu não queria ter a vida que eles tinham, apesar do cargo, do dinheiro, do poder ser uma coisa interessante, né? E isso me colocou num choque, sabe, interno, porque eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E ao mesmo tempo eu era um lutador. Então eu praticava artes marciais à noite, e eu tinha muitos amigos de comunidade, amigos, sim, pessoas simples. Então eu me vi sentado na calçada, comendo um churrasquinho de soja, e conversando com os amigos, e a vida estava perfeita do jeito que estava, e no dia seguinte eu ia trabalhar com uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? E as pessoas infelizes, e aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Então eu comecei a ir atrás de uma resposta. E nessas buscas, fui para bastantes lugares, eu fui parar com um professor de yoga que também era professor de Vedanta. E aí, tudo começou. Né? Foi progressivo, levou quase 10 anos, eu fui estudando, 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, foi se intensificando, até que chegou um momento que eu pedi um período sabático na empresa. Passei 1 ano estudando sânscrito, porque sem o sânscrito você não consegue acessar os textos antigos. E depois disso eu fui para a Índia, onde eu morei durante 4 anos num ashram, que é uma espécie de um retiro, um mosteiro, né, no meio da floresta. E lá você ficou quanto tempo? 4 anos. E como que era essa vida lá? É uma coisa de louco. Você acorda assim, 4h30 da manhã. Aí você faz 30 minutos de meditação sozinho. Depois você vai para o templo. Aí você faz 1 hora de meditação no templo. Depois você volta, 1 hora de yoga. Toma café. Imagina, já passaram 4 horas, 3 horas. Aí você toma café, você tem então as aulas de Vedanta, que são o principal. Então você tem 2 aulas de manhã, 1 aula de tarde. Aula de mantras, aula de sânscrito. Aí, exercício, tem muito exercício físico. Então, todo dia, tipo assim, foi o período... Eu estava mais fit, né, do que no exército.
Então chegou no final do dia, quando dava mais ou menos assim umas 8 da noite, tinha uma reunião para perguntas e respostas, porque você só pode perguntar na hora da pergunta, tem isso também, né? Uma forma de disciplina para a mente. Então tinha essa sessão de perguntas e respostas e todo dia era igual, não tem final de semana, não tem nada, toda a comida que a gente come é plantada lá. Então, você sabe a época do ano pelo que você está comendo, estou comendo beterraba, então a gente está nessa época, né? É uma coisa, assim, muito bonita, muito difícil, né? E, assim, muito transformadora. Né? Eu fico imaginando que, assim, a psicologia também, ela oferece isso para o indivíduo, né? Um autoconhecimento desde que ele se proponha a entrar em contato com, assim como no caso do Jonas, ele foi atrás, né? Um caso específico da Vedanta, mas a psicoterapia, né, a psicologia, ela abraça esse indivíduo que quer se conhecer, não é, o Jassanã? Também é uma maneira dele se conhecer. E é inevitável que em algum momento da vida a pessoa se depara com essa necessidade. Puxa, preciso buscar um autoconhecimento, um equilíbrio para a minha vida. Como o Jonas teve esse clique? Ao mesmo tempo que a gente quer se conhecer, a gente tem muito medo também de se conhecer. Que não é fácil, né? Pois é, porque como a gente falou, são aquelas questões, né, que estão lá escondidinhas e muito bem escondidinhas, que a gente às vezes não quer se dar conta, né? A gente quer que fique lá. Então não é um processo assim, eu acho que tão fácil, sabe? Eu quero me conhecer. Não, é sofrido um trabalho, também pelo menos numa terapêutica psicanalítica. Então também tem muita resistência para a gente se lançar numa terapêutica psicanalítica, né? Porque você vai entrar em contato com a dor, você vai entrar em contato com o sofrimento, né? Com aquelas questões, inclusive, de você mesma que talvez você não goste, que você não aprecia, né? E se dá conta que aquilo faz parte de você, né? Então, é uma questão, assim, que às vezes eu não sei muito, né? Se a gente se procura tanto só para autoconhecimento. Eu acho que a gente procura porque às vezes a gente está muito angustiado, a gente está sofrendo muito. Então, aquela angústia te leva, né, a uma procura. E tem pessoas que depois, quer dizer, se identificam, se dão bem com a terapêutica psicanalítica e outras talvez não, porque existem muitas modalidades. Se eu puder complementar, eu até queria dizer isso, porque... na minha percepção como professor, o Vedanta e a psicologia são parceiros, sabe? O que um faz, o outro não faz, e vice-versa, sabe? Existe um ponto em comum, né? Que são as emoções, a pessoa, mas, assim, vários alunos meus, se eles precisam conversar sobre o que aconteceu no passado deles, eles precisam de um terapeuta. Não tem outro caminho, sabe? Agora, Jonas, você não acha que... Eu acho que tem, assim, diferenças também ao mesmo tempo, fundamentais, assim, na forma, né? Por exemplo? Não que uma é melhor que a outra, não, mas eu acho que tem diferenças. Por exemplo, né? Para a psicanálise, quer dizer, uma terapêutica mesmo psicanalítica, é sempre um sujeito, um indivíduo, a pessoa que procura diante de um outro indivíduo. Isso. Né? Esta relação é que vai fazer aquilo acontecer. Quer dizer, o outro está sempre inserido, né? Por quê? Porque se nós vamos fazer, não que eu não ache que não tenha o seu valor e o seu benefício, lógico, de todo dia a gente poder parar, fazer uma autorreflexão da vida da gente, como é que está, como é que não está, como a gente fala, né? Dar uma paradinha antes, deitar no travesseiro e pensar, quer dizer, não ter essa vida corrida onde você faz coisas, acontece e não reflete sobre si mesmo, inclusive, né? Mas, quando a gente reflete assim, sozinho, a gente também reflete, né, assim, o que a gente quer refletir. Então, aquelas questões que a gente não quer entrar em contato, as nossas defesas psíquicas continuam atuando. Exato, exatamente. Você entendeu? Então, a gente vai pensar o que a gente quer pensar, como a gente fala. A gente vai enxergar o que a gente quer enxergar. A gente quer ver, Então, às vezes, a gente vai tendo, né? A gente vai construindo, às vezes, teorias até a respeito de nós mesmos ou do outro, né? Completamente, às vezes, vamos supor... diferentes ou idealizadas, vamos supor, às vezes, né, eu me imagino mais do que eu sou, eu imagino o outro mais capaz de uma série de coisas que ele não é, né, essa questão. Então, eu acho que assim, o silêncio, inclusive, né, na terapia psicanalítica, ele existe na sessão e tudo, né, mas não só.
né? A fala, a conversa, né? Isso que eu falo, a interpretação, essa arte da interpretação do analista vai dando ali um toque de tudo que vai podendo vir à tona. Sim, sim. Pode até impedir, né? Isso, a gente sabe isso que hoje... é um ponto importante. Inclusive no Vedanta é igual. Tipo assim, ninguém estuda Vedanta sozinho. Se o cara estudar Vedanta sozinho, tá errado, entende? Então, tipo, não é um caminho solitário. A diferença que eu vejo é mais na postura da pessoa, da postura do outro. Pelo menos no meu tempo de análise, né? Eu fiz análise antes de ir para a Índia, graças a Deus, né? Te ajudou, então. Análise fundamental. Assim, terapia ou freudiana. Freudiana mesmo? Sei. Então, assim... e foi fundamental. Se eu não tivesse feito, eu não ia ter, vamos dizer assim, bagagem para poder viver o que eu tinha que viver lá. Mas tem uma diferença que é assim, quando a gente está com um terapeuta em geral, ele se mantém neutro. Ele não quer interferir no que você está passando. Mas dentro do Vedanta, nessas tradições orientais, é uma relação mestre-discípulo. E o mestre, na verdade, ele entra dentro da sua mente. Ele não, a prerrogativa dele não é a não interferência. A prerrogativa dele é eu empresto a minha mente para você. Mas essa questão também, né, dessa neutralidade que às vezes se falava, ou se pensam, né, a respeito de uma terapia psicanalítica, eu não acredito nisso. Você acha que é uma utopia isso? Acho, que legal, né? Fico feliz de saber. Lá tem uma pessoa assim, né? Eu sou que vai interagir, né? Uma psicanalista. É um indivíduo que é constituído de crenças, valores. Que o paciente entra lá, o seu consultório, como ele está montado, você, a sua pessoa, como você se expressa, como você se veste, o paciente também. Então, acho que foi uma coisa também... mal interpretada. Acho que sim, pelo menos do meu ponto de vista. Pode legal. ser que tenham pessoas que acham isso. Então, é justamente, e isso é importante, ser o analista ser uma pessoa ali dentro para ter a troca, né? Inclusive a interpretação, né? Analítica, assim, é isso, é para provocar movimentos, né, no outro e vice-versa, porque o cliente também com que ele te conta, e não é só o contar, né? O importante muito é o contar também, quer dizer, carregado da emoção que talvez, né, aquele conteúdo que ele está contando teve para ele no momento onde certo vivido, certa experiência aconteceu. Então, eu acho que nunca tem nenhum observador neutro, nenhum terapeuta neutro. Agora, é lógico, né, que, por exemplo, o Freud daí vai falar, por exemplo, o que ele chama isso, de atenção flutuante, né? Então, nós existimos lá, eu acho que assim como pessoa, nós interferimos, ele conta até casos dele, um dos primeiros casos até também, com a Dora, tudo como questões dele, do próprio Freud, que ele chama de transferência, conta transferência ali com a paciente, né? Ele foi descobrindo que às vezes impediu, né? Paralisou algumas questões com essa paciente, né? Que era no início dele lá, ainda quando ele estava, né, nos inícios, com o Breuer, com o Charcot, que também começaram a trabalhar e pesquisar essas questões dessa relação, né, indissociável entre alma, mente e corpo, né? Então, eu acredito que é muito difícil, mas então, nessa questão, voltando à atenção flutuante, então, é você estar ali, você estar presente, você está ouvindo o cliente, mas ao mesmo tempo você tem sim que, de alguma maneira, vamos supor, se retirar, né? Escutar o paciente, estar mais um pouco distante. Essa é a diferença que eu estou falando mesmo. Escutar, né? Porque assim, quando, sei lá, numa sessão terapêutica, vamos dizer assim, podemos dizer genericamente que quem fala mais é o paciente. Isto. No Vedanta, não. No Vedanta, o paciente não fala. E, ao mesmo tempo, ele está resolvendo as questões internas. Mas você precisa de um momento para falar, sabe? Agora, se a pressão de falar é muito grande, ou seja, tem muitas coisas não resolvidas do passado dessa pessoa que ela não conseguiu processar, ela tem que fazer a terapia antes. Porque quando chegar com o mestre não vai chegar para ele falar. Vou dar um exemplo meu, né? Então, eu tinha um medo, que mesmo na terapia eu fiz tempo de análise, né, e depois eu fiz um pouco daquela outra linha que é mais comportamental, de movimentos do corpo e tal, para tentar ver se de alguma maneira eu lidava com esse medo.
E quando eu cheguei na Índia, né, que eu falei com o mestre, falei, olha, uma coisa eu não consegui resolver, eu tenho um medo que eu não sei de onde vem, entende? Aí ele olhou no fundo do meu olho, né, e disse assim, olha, o seu pai tem o mesmo medo, e você nasceu filho do seu pai para poder viver esse medo. Não é que o seu pai produziu o medo dentro de você, o medo existe nele, ele agiu de acordo com esse medo foi transferido para você, mas você nasceu por causa disso. Imediatamente eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, você sente um medo assim, assim, assado? Ele falou, sinto. Aí eu falei, então tá, já sei. Da onde vem? Ele falou, também não sei. Tipo, a gente tinha um legado familiar, como se fosse uma emoção sendo transportada dentro da família, entende? E a gente não tem outra forma de ter acesso a isso, né? É interessantíssimo porque eu juntei vocês dois aqui nesse programa e fico pensando que o quanto isso também daria para trazer um outro profissional aqui, inclusive da psicologia comportamental, que pudesse falar sobre os comportamentos que nós, indivíduos, aprendemos com os nossos pais, os nossos familiares, o quanto disso a gente carrega. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado aqui no programa. Poxa, mas gostaria muito de agradecer vocês. O Jonas, para quem estiver interessado em conhecer mais a Vedanta, como é que deve fazer? É fácil de encontrar. É muito fácil. Você pode fazer assim... Eu tenho um site que é www.vedanta.life, só isso. Life de vida. Lá tem tudo. Ou você vai no YouTube, escreve curso online grátis de Vedanta. Tem 1 ano de aulas. A pessoa estuda tudo que ela quiser. Legal. Se ela se interessar depois entrar para uma turma, ela vai no site. E Jassanã, psicanálise sempre recomendada para quem quer entrar em contato, né, com essas questões. Sim. Nós temos várias instituições de formação em psicanálise, né? As formações são muito longas, né? Muito longas mesmo, às vezes. Muitos anos, né? Muitos anos, porque você tem que fazer análise, né? Vários anos seguidos, no mínimo 5, várias vezes por semana para você se formar, né? Um analista, e depois tem todas também as apresentações de trabalhos internos, apresentações de trabalhos clínicos de atendimento, apresentações teóricas, não é? Então é bem demorado. Mas, por exemplo, a Sociedade de Psicanálise também tem cursos, né, mais reduzidos, que não chegam a ser uma formação onde você vai se tornar um psicanalista, uma coisa mais longa, né? Mas são cursos às vezes de 1 ano, né? Que quem se interessa, ou quem às vezes nem sabe o que é e quer conhecer um pouco, pode, né, fazer esses cursos de 1 ano, cursos mais breves, e aí a pessoa até vai ver se ela se interessa ou se ela não se interessa, né? Então... Muito bem, agradecendo a participação da psicóloga e psicanalista Jassanã Amoroso Dias Pastore, que é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Instituto Sede Sapiense, e também do Jonas Mazetti, mestre em Vedanta, estudo milenar do autoconhecimento. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada, Camila, pelo convite, obrigado, ouvinte, né? Obrigado, Jonas. Obrigado a todos, Hariom. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.